professora Janice, tudo bem? Eu sou a Luciana. Eu sou a Daniele. E eu sou a Viviane. Nós escolhemos a bússola como experimento para aplicar em sala, pois pelo meio como ela funciona, podemos ensinar muito aos alunos. Pensamos numa metodologia interdisciplinar, pois com isso pode-se ensinar física, magnetismo terrestre, a geografia, que são os pontos cardeais, o polo geográfico e o polo magnético, e história, como surgiu e como ela é utilizada. Pode ser aplicada em crianças cursando a partir do 5º ano do ensino fundamental, pois o seu conhecimento sobre o sistema solar já é bem consolidado. Pensamos que pode ser desenvolvido em formato de projeto, contendo várias disciplinas e durante 2 ou 3 aulas de 50 minutos. Então, para entender como a bússola funciona, precisamos primeiro entender como ela surgiu. Os primeiros fenômenos magnéticos foram observados na Grécia Antiga, e os estudos realizados nessa área foram feitos no século VI a.C., por Tales de Mileto, que observou a capacidade de algumas pedrinhas, que hoje são chamadas de magnetita, de atraírem umas às outras ao ferro. Já a primeira aplicação prática do magnetismo foi encontrada pelos chineses, a bússola, que se baseia na interação de um campo magnético de um ímã, no caso a agulha da bússola, com o campo magnético terrestre. Os estudos sobre o magnetismo somente ganharam força a partir do século XIII. Em 1600, William Gilbert publicou De Magnete. Nesse trabalho, Gilbert explicou as propriedades do ímã e do magnetismo graças a um pedido da Rainha Elizabeth I. Alguns trabalhos e observações foram feitos sobre a eletricidade e o magnetismo que ainda eram considerados fenômenos completamente distintos. Essa teoria foi aceita até o século XIX. A grande revolução nos estudos do magnetismo foi feita por Oersted, em 1820. Ele descobriu que fenômenos elétricos e magnéticos estão interrelacionados. De acordo com essa teoria, denominada eletromagnetismo, cargas elétricas em movimento geram campo magnético, e campo magnético em movimento geram corrente elétrica. Pronto, sabemos como ela surgiu. Agora vamos aprender como ela funciona. Para tal, precisamos saber que a Terra é um grande ímã. Com isso, cria-se o magnetismo. Mas como os ímãs e os campos se comportam, o Iberê do canal Manual do Mundo explica. Antes de qualquer coisa, que lasqueira que é essa de campo magnético? Não é um campo de futebol cheio de ímã embaixo, não. Campo magnético é uma região do espaço onde está atuando um ímã, onde se você colocar alguma coisa, ela pode ser atraída ou repelida por um ímã. Precisamos saber também que a Terra é dividida em 3 camadas. A primeira, a crosta terrestre. Ai, tem que rir, gente, desculpa. É muito R, eu tenho problema com muito R em várias palavras juntas. Isso é errado. Fala assim, crosta terrestre. Precisamos saber também que a Terra é dividida em 3 camadas. A primeira é a crosta terrestre, camada mais superficial, de estrutura relativamente fina e bastante rochosa. A segunda parte é o manto, localizado abaixo da crosta, apresenta propriedades sólidas. A terceira é o núcleo, é a camada mais interna e quente da Terra. O núcleo apresenta 2 divisões. O núcleo externo é formado por níquel e ferro líquido, que estão em movimento. E o núcleo interno, também formado de níquel, mas com ferro sólido. No canal Nerdologia, Átila nos explica como foi descoberto o que compõe o núcleo da Terra. Hoje vamos ver o que há no centro da Terra. Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne, não foi a primeira nem a última obra de ficção a especular o que se passa no subterrâneo. E não falo das milhares de pessoas que vivem em túneis esquecidos em cidades como Paris ou dos Morlocks. Falo de ir bem mais fundo. Isaac Newton já se perguntava o que havia dentro da Terra e achou um jeito indireto de medir isso usando a lei da gravitação universal de Newton. Como a força de atração depende diretamente da massa e gravidade, ele calculou a massa da Terra e descobriu que ela tinha uma densidade 2 vezes maior do que as rochas que encontramos na superfície. Ou seja, ela tem recheio e recheio denso. Mas fomos ter a primeira noção realista do que se passa dentro do planeta por causa de terremotos. Quando um terremoto acontece, o deslocamento do solo gera 2 tipos de onda. A primeira é uma onda para frente e para trás, chamada de onda P de primária. A segunda, que parece mais do que estamos acostumados, é uma onda para o lado, chamada de S de secundária. Das duas, a onda P é a mais rápida e viaja em qualquer meio, enquanto a onda S não consegue atravessar líquidos.
Em 1909, o croata genial Morro viu os dados de alguns dos primeiros sismógrafos, um sistema de pesos e tinta que registra a vibração do solo, e percebeu variações nas ondas P e S que explicaram o planeta. A primeira coisa que ele notou foi que as ondas P viajavam mais rápido depois de uma certa profundidade, ou seja, passavam por algo mais denso. A camada de cima, mais leve, é o que chamamos de crosta e tem entre 15 e 70 km de profundidade nos continentes e chega a ser tão fina quanto 5 km no fundo dos oceanos. A camada de baixo, mais densa, é a camada do manto e é onde fica a rocha derretida que chamamos de magma ou lava quando sai da crosta. A maiores distâncias, Morro percebeu que as ondas P sumiam em uma região de sombra. Para isso acontecer, elas tinham que passar por uma região bem diferente no centro do planeta. E em um grande pedaço não se via nenhuma onda S, ou seja, o manto que forma 2.900 km de profundidade do meio da Terra é mais denso e tem um miolo líquido. Se fosse oco, nenhum tipo de onda poderia passar por lá. Esse núcleo que fica embaixo do manto é formado por uma camada externa de níquel e ferro líquido girando, que gera o nosso campo magnético, e tem um centro de ferro sólido, uma bola de ferro de 1.200 km de raio. Foi com esse ultrassom gerado por terremotos que Morro descobriu o que tem dentro da Terra. A Terra também possui uma rotação, está girando sobre ela mesma e também está girando em torno do Sol, como podemos ver no vídeo seguinte. Agora, juntamos duas coisas, Terra e ímã, e descobrimos o magnetismo terrestre. Então, os cientistas explicam que outro limite, além da atmosfera, parece separar o ambiente da Terra do ambiente do espaço. E isto chamamos magnetismo terrestre. Um desses cientistas era Walter Maurice Elsasser. Criou a teoria do dínamo entre 1946 e 1947. Ele propôs que esse campo magnético resultava de correntes elétricas induzidas no núcleo externo da Terra e fluido. O ferro e níquel, em estado de fusão a cerca de 3.000 km de profundidade, movimentam-se, gerando correntes elétricas que provocam o campo magnético gerado por vários fatores, sendo a gravidade e a rotação terrestre. E agora você me pergunta, mas o quê? Para entendermos melhor essa teoria, vamos recorrer a uma explicação sobre o ímã. O ímã possui polos, um que repele, norte, e outro que atrai, o sul, como vemos nesta imagem. Como a Terra é um grande ímã e todo ímã tem um campo, a Terra tem uma enorme proteção ao seu redor. Ela possui o norte, que repele, e o sul, que atrai. Então a bússola vai ler o campo magnético em volta da Terra e apontar a direção. A agulha vai se sentir atraída pela parte do ímã que a atrai. Vamos recorrer ao nosso amigo Iberê com um exemplo. Um dos melhores medidores de campo magnético que a gente tem é a bússola. Ela consegue ver o campo magnético da Terra, ela indica que a Terra é um ímã gigante. É óbvio que o campo magnético a gente não consegue ver. E aí as pessoas representam o campo magnético com algumas linhas, igual esse desenho que você está vendo aí do lado. Essas linhas é como se a gente colocasse várias bússolas em volta do ímã e essas bússolas iam acompanhar o desenho dessa linha. Não tá entendendo? Eu vou fazer, ó. Coloquei um super ímã aqui e 7 bússolas em volta dele. Então vamos imaginar que a setinha da bússola seja a frente de um carro e o S seja a traseira. Então a gente tem um carro que tá andando nessa direção, aqui tem um carro andando para lá, um carro andando para lá, um carro andando para lá, para lá, para lá, até que ele volta na mesma direção desse aqui. Se a gente fosse desenhar a estrada que esses carros estão percorrendo, a gente ia desenhar uma estrada mais ou menos assim. Então essa aqui seria uma linha do campo magnético. Só por curiosidade, olha só que legal o que acontece se você inverter o ímã. Então agora, se você olhar de novo o desenho do campo magnético de um ímã, você já começa a entender como ele funciona. Outra coisa desse desenho é que quanto mais próximas estiverem as linhas, mais intenso é o campo magnético ali. É óbvio que elas estão mais próximas, perto dos polos do ímã. E antigamente existia uma experiência muito comum, antigamente,
Antigamente não, até hoje. Uma experiência bem simples que os professores faziam para mostrar o campo magnético usando pó de ferro, olha só. Vou prender o ímã embaixo de um vidro, colocar uma folha de sulfite em cima e começar a jogar pó de ferro. Você vai ver que ele começa a se organizar de um jeito bem específico. A gente consegue ver certinho aqui, ó, essas linhas, elas estão muito parecidas com aquela que eu acabei de desenhar com as bússolas. Aqui nos polos dos ímãs está muito concentrado, a gente vê muita linha e conforme vai saindo vai tendo menos linhas. Será que acontece se eu girar o ímã lá embaixo e bagunçar um pouquinho essas linhas? Ao redor da Terra tem um campo magnético enorme que nos protege de detritos que o Sol expele durante as explosões formadas em sua atmosfera. O Iberê conseguiu reproduzir em seu laboratório de testes uma forma de ver esse campo. A experiência do pó de ferro é bonitinha, mas a partir de agora ela vai ficar no passado. Porque hoje eu vou mostrar para vocês um jeito totalmente diferente de ver essas linhas do campo magnético. São basicamente 5 ingredientes. Um tiquico de ferro fluido, aquele negócio é quase impossível de arrumar, mas eu descobri que dá para comprar no site da China e não é muito caro não, acho que vale a pena, hein? Vai precisar também de um pouco de óleo mineral dessa marca que eu tampei, mas você sabe que isso aqui é WD-40, não tô fazendo propaganda porque é o único que dá para usar. Uma fita de LED, essa aqui é verde por coincidência por causa daquela espada que a gente fez com o Jovem Nerd e era o que eu tinha aqui. E 2 pedaços de vidro, eu tô usando aqui um aquário porque eu não tinha o segundo pedaço de vidro e o aquário também facilita porque a gente consegue colocar coisas embaixo. Vou começar ordenhando aqui o spray de óleo mineral. Depois eu vou pingar 45 gotas dele nesse vidro de relógio. Em seguida 15 gotas do ferro fluido, uma proporção de 3:1. Aí eu tenho que mexer bem para misturar os dois. E eu vou derramar isso no primeiro vidro e depois colocar outro vidro em cima. Formou um sanduíche de vidro como se o ferro fluido fosse o recheio. Ele se espalha sozinho, é bem fácil de fazer. O problema é que enche de bolhas e eu preciso tirar essas bolhas do recheio do sanduíche. Isso é chato pra caramba. Saíram quase todas as bolhas, eu coloquei aqui embaixo pra gente poder gravar direitinho o que vai acontecer. E agora é só ligar o LED, botar o ímã em cima e apagar a luz. Olha que louco passar o dedo nos LEDs. Uma coisa importante aqui é que a gente só vê as linhas do campo magnético mesmo se o LED estiver a 90 graus da linha que se forma entre o norte e o sul do ímã. Se a gente colocar o ímã em outra posição, aparecem umas linhas que não são exatamente as linhas do campo magnético. Mas ainda dá pra gente brincar um pouquinho de efeitos especiais com esse negócio aqui. Agora, ignorando as linhas do campo magnético, pensando só no efeito visual. De uma forma técnica... Deixa eu tomar um gole d'água, porque eu tô com sede. Então, norte geográfico é o sul magnético. E o sul geográfico é o norte magnético. Como vemos na figura, pode haver uma diferença entre os polos magnético e geográfico, pois o núcleo externo roda mais rápido que a rotação da Terra. Enfim, sabemos como é muito importante a camada magnética da Terra. Além de fazer funcionar a bússola, ela nos protege de detritos jogados no espaço pelo Sol. Vamos à ação. Para construir nossa bússola, vamos precisar dos seguintes materiais: agulha, ímã, um recipiente raso com água, EVA ou uma rolha e uma bússola de verdade para confirmar ou um app no celular. Para nós iniciarmos a nossa experiência, precisamos acrescentar a água no recipiente. Vamos pegar a agulha e o ímã. Vamos passar a agulha em movimentos repetitivos, sempre na mesma direção, fazer esse movimento de 10 a 25 vezes, até a agulha ficar imantada. Vamos pegar o pedacinho de EVA, deixar um pouquinho côncavo e colocarmos na água.
Após os movimentos, vamos colocar a agulha em cima do pedacinho de EVA, dar uma batida nele e com o nosso aplicativo a gente vai perceber para ver se vai apontar para a direção certa. Então, ela parou. Vamos bater de novo para ver se ela... A agulha parou 2 vezes na mesma direção. Então, vemos pelo aplicativo que ela está apontando para o norte. Aqui na descrição do vídeo, vamos deixar alguns links de onde foram tiradas essas informações. Aqui na descrição do vídeo, vamos deixar alguns links de onde essas informações foram tiradas. Há ainda muitas coisas a descobrir.